Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente em nitfm.pt. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Cartão de Embarque que hoje te leva até ao Paquistão. É isso mesmo, rumamos à Ásia para conhecer este território que foi o lar de várias culturas antigas. Para nos ajudar a situar, hoje o Paquistão faz fronteira com a Índia, claro, mas também com o Afeganistão, o Irão e a China. Há 8 anos, o Ali Asghar decidiu deixar uma vida de trabalho na banca para seguir o seu sonho e dedicar-se às viagens. Hoje leva o Paquistão mais longe, mostrando o seu país a viajantes que chegam um pouco de todo o mundo. Em Portugal, encontramos alguém que começou a viajar com os pais. Neste momento já vai em cerca de 60 países e garante que a lista vai continuar a aumentar. Apresenta-se como viajante, fotógrafa e líder de viagens. Uma nova fase da sua vida de que nos vai falar neste cartão de embarque. Connosco, a Lisa Vaz. Isto é, vá lá, uma nova vida, ou uma nova fase da minha vida, que eu isto foi por fases, comecei por iniciar em 2014, porque eu sou de formação de Direito, e portanto tive uma carreira longa, não ligada ao Direito, mas ligada à banca, e em 2013 resolvi, naqueles programas que os bancos faziam, com as organizações que eram muito simpáticas, resolvi aceitar. E tirei o ano 2014, fui viajar, fui até à Antártida, fiquei pela América do Sul, ainda fui à Ásia, fui à Mongólia, sei lá, dei uma volta bastante grande, fiz algumas viagens épicas, só que não sabia efetivamente o que é que queria fazer, portanto voltei, retomei o trabalho por conta de outrem, e passado 2 anos assim, já não quero fazer mais isto, tive que tomar algumas medidas muito sérias, e queres tomar, porque eu podia fazer isto também porque sou livre e desimpedida, não é? Porque se tivesse encargos como filhos, acho que não podia tomar este tipo de decisão. Tive que tomar algumas decisões, vender a casa, comprar uma coisa mais pequena e tudo para ter ali um fogo de maneio. E nessa altura também fui convidada pela Papaléguas para guiar viagens e sobretudo com um acompanhamento muito ligado à fotografia, exatamente porque sou fotógrafa. Mas são viagens culturais e descoberta. E portanto com isto já passaram 5 anos. Já foi em 2017, já vamos em 2023. Graças a Deus isto está a retomar um bocadinho mais. Tivemos ali uns 3 anos sem qualquer viagem, eu pelo menos, não é? Faço também algumas viagens para locais remotos, porque efetivamente, em termos de viagens, tive muita sorte na minha carreira, sobretudo na banca, de ter viajado muito e conheci as grandes metrópoles do mundo nessa altura. Mas tinha aquele peixinho que gostaria de conhecer outras coisas e que tu precisas de tempo, não é? E, portanto, começou tudo com a Patagónia, com uma viagem absolutamente fabulosa à Patagónia Argentina. Voltei lá mais não sei quantas vezes, à chilena, toda aquela América do Sul. Bem, depois comecei a expandir para os Himalaias e depois comecei a ir atrás das montanhas. Portanto, movo muito as montanhas e depois cada vez mais os locais remotos. E com isto a fotografia. A fotografia veio na sequência de toda esta paixão pela viagem. E a fotografia foi evoluindo. Também começa com a compacta, depois começa com uma bridge, depois às tantas a pessoa começa a sentir-se frustrada porque vê toda aquela beleza e não consegue captá-la. E nunca vai conseguir, atenção. Mas pelo menos pode aprender, porque a composição é tudo, a melhorar a sua fotografia e de facto, fiz alguns cursos, viajei com pessoas ligadas à fotografia de viagem e foi na fotografia de viagem que eu de facto encontro a minha zona de conforto. E a fotografia de viagem é muito eclética, tal como eu. É paisagem, são pessoas, é rua e portanto no meio disto tudo, acabei por fazer 2 exposições já, uma primeira ligada à paisagem, outra segunda já maior que foi na Fábrica do Braço de Prata, ligada às pessoas. Entretanto, aprendi a gostar de fazer retrato. Eu, por ser tímida, ao princípio tinha muita relutância, nem a relutância, gostava-me a abordar as pessoas para lhes tirar fotografias. E sim, então desenvolvendo várias técnicas, esta pessoa aprende, e aprende tudo com um sorriso. Olha, um sorriso, basta um sorriso, também depende das culturas, mas um sorriso à partida
é fantástico, e com isso fui começando a abordar pessoas, comecei a aprender a fazer retrato e sobretudo a captar aquilo que me diziam na exposição, aquilo que parece ser a essência das pessoas. Não sei se viajo para fotografar ou se fotografo para viajar, percebes? Há aqui uma linha muito tênue. E a minha lista continua a aumentar. Quanto mais viajo e quanto mais pessoas conheço, também tem muito a ver com isto. Quando privas com outros viajantes, e sobretudo quando estás a viajar sozinha, estás mais aberta a conhecer pessoas, que é outra coisa muito engraçada que se constata, e de conhecer aquilo, e eu vou utilizar alguns termos em inglês, mas às vezes são os mais apropriados, que é os kindred spirits, que são pessoas como tu, que têm a mesma visão e as mesmas ambições e a mesma vontade de ver coisas novas. E foi progredindo por aí, e portanto a minha lista está longe de estar terminada. Ouvia a Lisa a falar sobre esta vontade de viajar sozinha e não podia estar mais de acordo. Para mim, trata-se de uma aprendizagem sobre o outro, sobre o mundo, mas que também nos dá muito sobre nós. Com isto, fiquei bastante curiosa e quis saber o que é que levou a Lisa até ao Paquistão. Olha, o Paquistão não foi o Paquistão propriamente dito, foi algumas zonas do Paquistão, sobretudo a parte montanhosa do norte. O Paquistão é um país que tem 108 montanhas acima dos 7.000 metros de altitude, dos 14 picos acima dos 8.000 metros, 5 estão no Paquistão. E, portanto, tu tens ali a zona do norte, em que tens o Hindu Kush, tens o Karakorum e tens os Himalaias. E eu li muito, sobretudo, há uma escritora inglesa que se chama Deborah Murphy, que escreveu um livro sensacional. Foi uma viagem que ela fez com uma filha de 5 anos e que fez lindos. E passa naquela zona toda do Karakorum. E o Karakorum foi um termo que sempre esteve aqui na minha cabecinha. Depois veio o Karakorum Highway, que é a KKH, que é uma autoestrada que demorou 26 anos a construir, que começa em Kashgar, na China, e vem terminar no Punjab. E que passa, e tu quando fazes a Karakorum, eu tenho vídeos que eu fiz, pensei, eu estou no Karakorum, caramba, eu estou na KKH, que é, tu olhas à tua esquerda e ela acompanha uma das rotas da seda, tu vês a rota da seda na montanha. Aquilo é uma coisa absolutamente, para quem tinha esse sonho, não me perguntes onde é que aquilo apareceu das viagens do Marco Polo, apareceu dos livros que eu li ao longo de toda a minha juventude, dessa Deborah Murphy, do William Dalrymple, que também andou por ali naquela zona. E o Paquistão, há muito tempo que eu queria ir pelas montanhas, sobretudo pelo norte do Paquistão, pelas imagens que eu via, mas era um país, que é um país complexo, é um país que está numa zona complexa. Tem ali o Afeganistão mesmo ao lado, não é? Com aquela fronteira, que não é reconhecida lá por toda aquela etnia dos Pashtun, não é? Que são 55 milhões, atenção, estão ali de um lado e do outro da fronteira, e que a fronteira, claro, feita pelos ingleses, não é? E, portanto, aquela fronteira não é reconhecida. Depois tudo que aconteceu a seguir ao 9/11, eu pensei, bem, isto não é desta que eu vou lá. E aqui em 2018, as coisas pareciam que estavam a acalmar um bocadinho. E há uma agência de viagens inglesa, que nasceu ali por acaso, que é a Wild Frontiers, que tem uma viagem que se chamava Adventure in the Hindu Kush, que eu há anos queria fazer aqui. E, portanto, umas coisas pareciam mais calmas. Eu pensei, é este ano que eu vou fazer isto. E foi em 2018 que fui, efetivamente, ainda bem que fui nessa altura, porque logo a seguir, acho que foi em 2019 que os americanos saíram do Afeganistão e os talibã voltaram ao poder, pois. E eu nessa altura pensei, ainda bem que eu fui quando fui. Parece ter sido o momento ideal para esta viagem. É fascinante a forma como a Lisa nos fala de Karakorum e, de facto, basta-nos pesquisar um pouco para ficarmos abismados com as imagens que encontramos, até da própria autoestrada, que tem uma extensão de 1.300 quilómetros. Uma parte fundamental de uma viagem que marcou a nossa convidada. Olha, foi uma viagem fabulosa. Ultrapassou todas as minhas expectativas, porque seguimos para uma zona que acompanha a fronteira com o Afeganistão, que se chama Swat Valley.
passámos por Minguar. Essa zona era budista no passado longínquo, claro. Há coisas que a gente aprende que são fabulosas. E algumas fotografias que eu distribuí por acaso no mercado que estávamos a passear e que estavam tão felizes por nos ver, porque já não viam os estrangeiros há muito tempo. Houve uma miúda, quando estávamos a ver umas ruínas de umas stupas, que aquilo era Gandhara, que era uma zona budista, parou o carro e veio cumprimentar e queria cumprimentar, quer dizer, Welcome to Pakistan, porque é a primeira vez que eu vejo estrangeiros aqui. Na sua maioria estavam todos efusidos. Nós estávamos no mercado e aquilo parecia uma festa. E estávamos a passear com o nosso guia, foi dos poucos mercados que saímos para ver, e de facto a reação das pessoas era extraordinária, mas também devo dizer, porque é justo, enquanto andámos naquela zona, que é o tal Swat Valley, encostado à fronteira com o Afeganistão, é uma zona que até 2015 ainda tinha lá os talibãs paquistaneses. É preciso ver quando tiveram lugar os bombardeamentos todos, depois pelos americanos e pela NATO. Muitos daqueles, a Al-Qaeda era composta por fighters de muitos sítios, não é? Mas havia os locais também, que eram paquistaneses e afegãos, e eu tenho que dizer isto. Efetivamente, esses não tinham lá nenhum para ir, porque esses eram dali, portanto fundiram-se na própria população. E só saem quando querem e como querem, enfim. E, portanto, quando fizemos essa zona toda, fizemos em autocarro, e tinha uma escolta policial. E, por acaso, graças a Deus, foi super, hiper tranquilo, pacífico. Aliás, porque quando saímos dessa zona, chegámos ao final e tínhamos que passar um túnel que era Drosh. Aquela zona toda era a Northwest Frontier, que agora chama-se Khyber Pakhtunkhwa. É uma das províncias ou das regiões que é conhecida como KPK, Khyber Pakhtunkhwa. Pakhtunkhwa é Pashtun. Portanto, aquela zona toda é uma zona Pashtun, e quando chegámos, é toda ela grande, porque são em duas províncias. Foi esta KPK e depois Gilgit-Baltistan. A partir daí passámos para jipes e a viagem foi toda em jipe. Fantástica. De facto, é a melhor maneira de desfrutar. Agora, a parte depois foi toda de jipe, também algumas cidades, mas mais calmas, mais pequeninas, como Gilgit, que aquilo era fantástico também. Depois segues para a montanha e aí andar ao ar livre, ver aquelas montanhas e com uma boa, eu viajo sempre com 2 máquinas e de facto saíram fotografias fantásticas. Portanto, o Paquistão, sobretudo o que me chamou a atenção, ou que eu queria ir, era pela paisagem, mas depois teve outros highlights para além da paisagem. Temos passado uns dias, quando entramos na província de Chitral, junto à fronteira com o Afeganistão, há 3 vales onde vive talvez o grupo étnico religioso mais pequeno do Paquistão, que são os Kalash. E que praticam, eles não são muçulmanos, não foram convertidos, aliás, agora até são protegidos pelo governo, porque eles são animistas e, portanto, veneram a natureza. Os homens vestem-se como se vestem os paquistaneses, com o shalwar kameez, mas elas têm todas uns trajes pretos que depois são bordados a cores, as fotografias são lindas, e usam uma coroazinha feita de miçangas. E nós ficámos cerca de 3 dias a viver com eles. Foi uma experiência que eu não estava à espera. Se foram as paisagens paquistanesas que chamaram a atenção da Lisa, a verdade é que durante a viagem as pessoas que encontrou também a fascinaram. Daqui a pouco vamos saber mais sobre os Kalash. Para já, este é o momento ideal para conhecermos o Ali. Hello everyone, actually thanks to you Rita for giving me and Pakistan such a good platform to show what is real Pakistan actually. Well, Ali is a person who followed his passion always from a very young age. I am ex-banker. It was also my passion to work in a bank. After that, I followed my another passion, which was traveling, and turned into profession by quitting my banking job. And now I'm promoting my country to international travelers also. And overall, I'm doing this since last 8 years almost.
Com uma população superior a 200 milhões de pessoas, o Paquistão é o quinto país mais populoso do mundo. Não deve ser nada fácil mostrar um país com tanta diversidade como este. Well, that's true that Pakistan is a huge country. It is known as for its huge mountains, amazing food, the hospitality of the people, and rich culture. Pakistan has 4 provinces, or you can say we have 4 states. All of them have different languages, food, different culture, and traditions. We are a very diverse country. So altogether we have like mountains up north, desert and beaches in the south, and in the center we have like historical places, like forts, palaces, old mosques. And there's another thing which is 5,000 years old Indus Valley civilization. So we have like everything to offer for a traveler. 4 províncias, todas elas com língua, comida, cultura e tradições diferentes. Sem esquecer a civilização do Vale do Indo, uma das primeiras grandes civilizações da história, no território que agora corresponde ao Paquistão. E perante tudo isto, quais serão os locais que o Ali mais gosta de partilhar com o mundo? As you know, Pakistan is a diverse country, so I will tell you places according to different types. In cities, I like Peshawar, as it is the oldest city in South Asia. It has amazing old building, houses, mosques, and food. If you talk about in nature, so I like Fairy Meadows, which is the ninth highest, which is the base of ninth highest mountain of the world. So it is very amazing, and it has amazing landscape of the mountain Naga Parbat. And because I am foodie, so I love food, and my city Karachi, where I belong, is a food heaven. So it's a must visit place if you are a foodie and you like to eat different kind of food. So I think these places are like my favorite in Pakistan. Peshawar é a cidade favorita do Ali, mas quando falamos de natureza, é Nanga Parbat que arrebata o nosso convidado. Trata-se de nada mais nada menos do que a 9ª montanha mais alta do mundo, na zona ocidental dos Himalaias. Quanto aos amantes de gastronomia, Karachi é a escolha certa. Além de ser a cidade do Ali, é o paraíso da comida e paragem obrigatória para todos os amantes de iguarias. Mas afinal, de que tipo de cozinha estamos a falar? Well, Pakistan is basically known for spices and spicy food. So we have like spicy food, and especially if you know about the barbecue. So we have like chicken barbecues and seafood, and we have seafoods in barbecue as well. But the main dish, which is very common in Pakistan, I mean, which is famous, it's biryani, and biryani is a rice dish which comes with either chicken or mutton or beef. So this is like the best thing in Pakistan if you are a foodie. So you should try this. And mainly we are more into meat, like lamb meat or beef or mutton. So we have, and seafood, especially if you are visiting Karachi. So you can try different kinds of meat. So for example, if you go Peshawar, you can try lamb meat. And if you come in Karachi, you can have a seafood. So yeah, mainly barbecue with different kinds of meat, and chicken biryani, which is like the most famous dish of Pakistan. Comida picante, ponto final. Vá, com destaque para chicken biryani, que é como quem diz, um prato à base de arroz e frango. E um prato que é bastante tradicional e que me fez saltar da comida para outros aspectos tradicionais do Paquistão, como o facto de os paquistaneses, ao longo da sua vida, continuarem sempre a viver em grandes famílias. There are many traditions which we follow, but one of the main tradition is that most of the people, they live in family system. So even if they are married, they will be living in combined families, like big families. For example, a couple has kids and they are married, so they will be living with their wives in the same house, but definitely with the different, they have like rooms, and depends if they have
don't have much bigger house, so they live separately in other apartments. But most of them, they even in apartments, they live in big families. So it's like that. So this is the like very common tradition of Pakistan. E se ainda restassem dúvidas, o Ali deixa o convite. Well, I would like to thank all the Portuguese people who are listening to our podcast. And I hope you find it useful and informative if you want to travel to Pakistan. And my message in the end is to all the Portuguese people that Pakistan is a safe country, and it's equally safe as any other country in the world. All the countries have some plus points and some negative points, and before going to any country or even Pakistan, you have to research about it. You have to learn their like what religion they follow, how to give respect to them, and what are the customs there. So just try to learn about it and enjoy it. I hope you will consider Pakistan as your next travel destination. Mesmo que o Paquistão não seja o teu próximo destino de viagem, ficaste a saber mais sobre este país asiático, tanto com o Ali como com a Lisa. E lembram-se de que passou 3 dias com os Kalash. Eu quis perceber melhor quem é afinal este povo. Eles dizem-se descendentes de soldados de Alexandre o Grande. Porquê? Porque as miúdas são louras, de olhos azuis, outros são ruivos, com sardas. Aliás, muita da população no norte do Paquistão é assim, porque há muitos povos que vieram da Ásia Central. Aliás, eu posso agora só fazer aqui uma interrupção relativamente aos Kalash, só para explicar um bocadinho também. O Paquistão nasceu há 70 e tal anos com a partition em 47. Foi separado da Índia. O Paquistão de hoje é o Paquistão Ocidental. O Oriental, depois em 71, Bangladesh. Nenhum país pode viver com outro país ali no meio. Aquilo não faz sentido nenhum. Aquilo que foi feito. O nome Paquistão, de onde é que vem? Paquistão quer dizer a terra dos puros. E o próprio nome deles indica, são 5 regiões. O P quer dizer Punjab. O A quer dizer Afegânia. Afegânia tem a ver com a comunidade, com a etnia Pashtun. O K quer dizer Kashmir, vem de Caxemira, que é um tema que não está resolvido com esta partition, nem sei se alguma vez vai estar resolvido. O S tem a ver com outra província, que é a província do Sindh, que é mais para sul. E o T tem a ver com o Tan de Baluquistão. Portanto, tens 5 nações dentro de um Estado. Estes dias com os Kalash foram mesmo um dos pontos altos da viagem da Lisa ao Paquistão. Mas a verdade é que percorrer o Vale do Hunza também não ficou nada atrás. E depois temos, claro, o Hunza Valley, que eu já te disse, o Vale do Hunza. Aquela altura, naquele hotel, aquela paisagem. No Hunza Valley há aqui uma questão, a população é toda muçulmana ismaelita. Portanto, os serem ismaelitas é muito pacífico. E eu gostava muito de lá voltar. Eu estive lá em setembro, como te digo, antes daquilo que era o outono propriamente dito. Aquilo, o outono deve ser um sonho. Porque tem aquelas árvores que são chamadas as poplars, eu não sei o nome em português, não, mas que ficam amarelas, que ficam douradas. E depois tem imensos pomar. Portanto, aquilo na primavera e no outono, para quem como eu gosta de outdoors e de fotografia de paisagem, aquilo deve ser um sonho. E ainda tem lá em cima um forte, que é o Baltite Forte. É onde viviam os Mirs, que eram os governantes daquela zona. Só deixaram de viver ali no forte em 1945. Aquele forte tem 800 anos. E aquilo é a arquitetura típica Baltite daquela zona. É uma coisa fabulosa. Tem um guarda que tem uma barba que é uma coisa que não se consegue, que eu não tenho dificuldade em descrever. E nós, quando estávamos cá em baixo, a olhar para a montanha, de repente começa a cair uma avalanche. Nós estávamos longe, mas é uma coisa extraordinária. Eu nunca tinha visto uma avalanche. A força era muito alta e estava por trás do forte Baltite e não atingiu, porque está lá na montanha. Portanto, não é daquelas viagens. E depois há coisas pontuais que eu partilhava nas fotografias, que são os caminhões deles.
são conhecidos como os jingles, em que têm uma parte frontal que é mais alta de propósito para eles poderem decorá-los. Aliás, há uma página no Instagram que se chama Trucks of Pakistan. Epá, porque são uma coisa absolutamente fabulosa. Nunca pensei ver caminhões daquela com as cargas que levam. E os próprios autocarros que levam as pessoas também são assim uma coisa enorme, mas toda ela colorida, toda aberta. Portanto, há coisas ali que me deixaram absolutamente fascinada. Eu não estava à espera porque é tão diferente de tudo aquilo, apesar de eu já ter andado extensivamente pelas Ásias, extensivamente na Índia e sobretudo do Ladakh, a parte norte que é budista, mas epá, é completamente diferente. E outra coisa é isso que eu ia dizer, de vez em quando eu perco-me aqui do Paquistão em relação ao resto do mundo, mas isso tem a ver com a religião. Tu não vês miséria, tu não vês pobres, eles dão uma parte do seu ordenado e é um contributo para ajudar os que têm menos. Portanto, não vês isso. E foi a grande diferença que eu achei relativamente ao que se vê do outro lado da fronteira, não é? E todos têm quem cuide, mas também não vês mulheres na rua, ou quando vês é com burcas. Portanto, há aqui uma ambivalência muito grande, porque a religião é uma religião pacífica, depois a interpretação que os homens lhe dão, não é? Efetivamente. Eu tenho lido muito, há escritores fabulosos de viagens e que viajaram para aquelas zonas, e a pessoa, de facto, como viajante, também não vai lá julgar, não é? Vai lá observar e eu documento, sobretudo, com fotografia. Mas no convívio com as pessoas e nas conversas, não há nada a temer, não é? Porque quando eu lembro-se de ter posto uma fotografia no Facebook e ter falado dos Pashtun, e alguém te diz, mas isso são os talibã, não são? Eles vêm da etnia, mas os Pashtun são 55 milhões, atenção. Não, eu não posso dizer que os talibã, de facto, podem vir dos Pashtun, mas também há outros que vêm de outros sítios. Mas os Pashtun não são talibã, portanto, é um país incompreendido, é um país que tem uma história muito complexa e é preciso perceber a história para também perceber como é que eles chegaram aqui. Se vai melhorar, se vai ultrapassar, também não sei dizer. Agora, se calhar, o que está a passar ao lado e depois há aquela relação com a Índia que também não é nada pacífica. São os dois potências nucleares. Não, e há outra coisa, os nossos mídia também não ajudam no Ocidente, não é? E, portanto, mostram, normalmente separados bem, só mostram o que é notícia e o que é mau. É também por isso que neste podcast levamos a todos os destinos. E aqui tenho tido a felicidade de me cruzar com pessoas que partilham desta ideia de que temos todos os mesmos receios, os mesmos desejos e os mesmos sonhos. Pouco a pouco, há cada vez mais pessoas que anseiam conhecer destinos menos óbvios como este. E o melhor que nós temos a fazer, se pudermos lá ir tanto melhor, mas também não é uma viagem fácil e não é para todos, devo dizer, por sei que era um grupo, hoje em dia não sei se está melhor como há agências portuguesas que começam a levar, nós temos, mas é mais na vertente da escalada de montanha, não é? E com o João Garcia, designadamente, mas há agências que eu já começo a ver, ou há pessoas que já começam a ver, que já começam a levar, mas não é para todos os viajantes, as pessoas têm que estar preparadas, que é para respeitar. Nós tínhamos um guia muito bom, um líder muito bom, de facto, muito conhecedor, muito maduro, muito tolerante, uma cabeça muito aberta, e de facto fazíamos aquilo que nos diziam, não é? Eu bem que me apetecia sair por ali, mas sabia que não podia sair por ali, sobretudo na zona em que estávamos, no Swat Valley. Eu não estou a dizer que é o paraíso. Sim, O Valley é um paraíso. O Nut Valley, aliás, antes que eu me esqueça, também é conhecido como Shangri-La. Não sei se já ouviste falar de Shangri-La. Shangri-La e isso também são conhecidos pela sua longevidade, porque vivem num paraíso. Aquilo é um paraíso na Terra. E de facto a pessoa quando lá está pensa assim, eu não me admirava nada que isto fosse, que seja para aí a fonte eterna da juventude, porque de facto isto é um paraíso, está aqui nas montanhas, uma coisa absolutamente, e vi muito disto no Paquistão, ou seja, paraísos nestes locais remotos. Quem gosta de outdoors e de paisagem e de montanha, olha, ainda há bocado estava a procurar aqui mais fotografias, tenho milhares, e disse assim, já não lembrava que tinha isto. Há umas que eu vou voltar, se calhar até a partilhar dos próprios escalares,
porque acho que é pela partilha e a vantagem de ter um Instagram, que aproveito para partilhar, porque partilhando estas experiências, eu acho que só tem a ganhar e as pessoas verem de facto que são culturas diferentes e vivem, é bom saber que vivem os outros e muitas coisas que se fazem aqui que se sabem, eles também sofrem e sofrem as consequências disso, não é? De decisões que são tomadas, olha. E se tivéssemos de resumir o Paquistão a uma frase, qual é que seria? Eu ter sabido este desafio primeiro para ter a oportunidade para pensar. Olha, para mim, acho que foi um país que ultrapassou todas as minhas expectativas e, portanto, não lhe chamo a terra dos furos, mas olha, um país altamente complexo que merece o esforço de ser compreendido. E é complexo pela sua história, como eu te digo, mas merece o esforço de ser compreendido. Foi com a ajuda da Lisa e do Ali que hoje ficámos a compreender um pouco mais do Paquistão. Quanto para nós, até ao próximo destino.